No início, eles se reuniam. Olha o modelo, ó. Aqui, meu irmão, aqui ninguém dormia. Olha só, no meio aí do mato, no sol. E hoje a gente tá tão acomodado, né? Se não tiver cadeira, se a gente não tiver bem acomodado, a gente tá tão... Isso aqui, ó, é um exemplo para nós. Essa imagem aqui, meus irmãos, rapaz, aí... Vejam bem. E era poder, viu? Ó, como nós estamos vendo, tá todo mundo aqui, ó. Nessa foto. Todo mundo. Para honra e glória de Deus. Pois sim, mas vamos lá para frente. Vamos lá pro que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer duas, tá bom? Em nome de Jesus. Pode colocar o slide aí para mim, irmão Beto, em nome de Jesus. Vai. É. Pai bendito, Deus eterno, Pai maravilhoso. Amém. Graças nós te damos pelo teu cuidado, pelo teu amor e tua misericórdia. Neste momento, Pai, nós pedimos a tua promessa, porque tu disseste que tu cravaria e escreveria as tuas leis em nosso coração. Pai, escreve em nosso coração para que seja a nossa meditação de dia e de noite. Cure-nos, Senhor, da nossa surdez. Conceda-nos, Senhor, o teu colírio, Pai amado. É o que nós te pedimos, Pai amado. Toque em nossa ferida. Traga a tua palavra de acordo com a nossa necessidade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Oração. Se queremos poder, temos que ter oração. Se queremos receber o Santo Espírito, temos que ter o quê? Nós estamos orando? Olha só, a gente vai começar com esse primeiro texto aqui, depois aqui a gente... Vamos lá. Pronto, Mateus. Mateus, capítulo 20. Isso aqui todos nós conhecemos, só para a gente... Capítulo 20, verso 41. Mateus, capítulo 20, verso 41. Não. Amém? Não. Louvado seja Deus. Mateus? 20? Mateus não, meus irmãos. É Mateus, capítulo 26, aliás, a propósito. Tá? É o capítulo 26. 26, verso 41. Perdão. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Olha só o que o texto nos diz. Patriarca de profetas. Em muitos lares, a oração é negligenciada. Ela já começa dizendo assim. Em muitos lares, a oração é negligenciada. Semelhantes aos patriarcas da antiguidade, os que professam amar a Deus devem construir um altar ao Senhor, onde quer que armem sua tenda. Se houve um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, é quando? Amanhã? A nossa casa está sendo chamada casa de oração? Nós estamos sendo homens e mulheres de oração? Perguntas que o Senhor nos faz. De todo lar cristão deve resplandecer uma santa luz. O nosso lar tem resplandecido de fato essa luz que o Senhor nos pede que nós devemos resplandecer? Há lares em que esse princípio é praticado, lares em que Deus é adorado e em que reina o mais verdadeiro amor. Destes lares, ouçam bem, destes lares, as orações matutinas e vespertinas sobem a Deus com incenso suave. Suas misericórdias e bênçãos descem sobre os suplicantes como o orvalho da manhã. Rapaz, isso aqui é glória, meus irmãos. Isso aqui é poder. Mas quais são as orações que sobem? Dos lares que praticam ela. E as orações de manhã e tarde sobem como o quê? Incenso suave. Incenso agradável ao Senhor.
Isso é bênção, meu irmão. Isso é poder, isso aqui é extraordinário. Pode passar, meu irmão. Rapidinho. Orar é um trabalho. Olha, vamos observar bem esses textos. Fixar em nossa mente, guardar em nosso coração. Tá? Em nome de Jesus. Irmão, você pode só manter. Vamos, se der ok, se não der, não tem problema, mas que nós guardemos no nosso coração. Tá? Pode deixar assim, vamos focar aqui, porque Cristo, a mensagem de Deus é urgente. Se nós fizermos o Espírito Santo e não fizer isso aqui, nunca. Mas não é simplesmente falar, jogar palavras fora, mas verdadeiramente orar. Porque às vezes a gente acha que está orando e está jogando palavras fora. Certo? Olha só. Orar é um trabalho espiritual e a natureza humana gosta. É isso que está dizendo? Não gosta. Não gosta desse ar do trabalho espiritual. A natureza humana deseja velejar para os céus pelo impulso de uma brisa favorável sobre um mar cheio e calmo. É muito bom orar quando a igreja se reúne. É muito bom orar quando a igreja tem eventos de oração. É muito bom, né? Todo mundo se anima, todo mundo se organiza, sai 4 horas, sai 3 horas da manhã. Mas eu tenho praticado isso sem impulso nenhum, a não ser o impulso do céu, de fato, sem impulso de agrupamento, sem impulso de incentivo, de influência. Será que de fato, porque assim é muito bom. A gente juntar e a gente fala, não, nós vamos lá naquele congresso, nós vamos lá naquele campal, nós vamos lá naquela vigília. Mas será que eu tenho um chamado a Deus na minha casa e dito para ele assim, hoje nós vamos fazer vigília, eu e tu. Tu e eu. Será que de fato nós temos buscar uma intimidade com Deus? Orar é um trabalho humilhante. Humilha o intelecto, humilha o orgulho, crucifica a vanglória, assinala a nossa derrota espiritual. E tudo isso é duro para a carne e o sangue. A gente quer admitir que nós somos fracos? Não. Por isso é que nós não oramos, porque orar é para gente fraco. Quando eu reconheço que eu sou fraco, eu busco o poder de quem? Mas se eu não oro, eu estou dizendo o que para Deus? Eu não preciso de ti. Eu posso andar sozinho. E é isso que está acontecendo no meio de nós, infelizmente. É mais fácil não orar do que suportar essas coisas. Assim chegamos a um dos males mais clamorosos desses tempos. Talvez de todos os tempos. Pouca oração ou nenhuma oração. Viu aí? Um dos males. Cadê? Aqui, clamorosos. Agora eu pergunto para vocês, rapidinho, antes do irmão Beto passar. O que é pior? Nenhuma oração, pouca oração ou nenhuma oração? O que é pior? Pouca oração ou nenhuma oração? Vamos lá, respondem aí para nós. O que vocês acham que é pior, desastroso? Orar pouco ou não orar? Não orar? Quem acha que é não orar? Só o irmão Aldir. Quem acha que o pior é orar pouco? Assim, é melhor orar pouco do que não orar? Orar pouco tá no balão de oxigênio. Esse aqui é o problema. Aqui não tem melhor nem pior. Todos aqui é um absurdo. Sabe por quê? Qual é o espírito que nós temos? Laodiceanos. E com essa pouca oração, o que eu digo? Eu estou rico. Eu estou satisfeito. Eu já oro. Eu oro de manhã. Eu oro meio-dia. Eu oro quando eu saio. Eu oro quando eu chego. Vamos ver? Pode passar, irmão Beto. O que é pior? Desses dois males, talvez a pouca oração seja pior que não orar. Sabe por quê? Porque quando você não ora, você sabe que há uma necessidade de orar. Só que quando você já ora aquelas orações pitadas de 5 minutos, que às vezes nem chega a isso, sapeca 2 palavras em Deus, e você fala assim, eu já oro. Se eu vou bem ali na esquina, eu oro. Se eu volto, eu oro. E aí a gente fica como? Satisfeito.
Mas falta-nos o quê? Oração fervorosa. Oração que faça tremer de verdade. Oração com fervor, meus irmãos. Não é aquele frio formalismo de que o próprio Cristo ele nos fala. Lá em Mateus, no capítulo 6. O que ele diz? Não useis de palavras vãs. E todos os dias eu estou usando as mesmas palavras, ao invés de permitir que Cristo... E lembra o que é orar no Espírito? É orar com o sentimento de Cristo, é refletir o caráter de Cristo, é orar como ele orava. Agora eu pergunto, será que Cristo orava repetitivo? Será que a oração de Cristo era uma oração fria? Será que ele entrava ali, não, é hora de orar? Ele ficava inconstante, como é a sua palavra, orai sem cessar. É isso que nós precisamos entender hoje. Esses dois males. Talvez a pouca oração seja pior do que nenhuma. Orar pouco, meus irmãos. Ouçam bem esses textos. Orar pouco é uma espécie de desculpa, um desencargo de consciência, uma farsa e uma ilusão. Quantas vezes que nós não temos nos iludido? Quantas e quantas vezes marcamos horário para orar e oramos e falamos, não, eu sou um homem de oração. Eu sou um homem de poder. Me segurando em meus próprios braços. E eu vou falhar. Eu vou falhar. Porque não é simplesmente dizer que ora, mas ora de fato com o Espírito, com o sentimento de Cristo. E não é pouca oração, não. Não é pouca oração. Se queremos a plenitude, é muita oração. Muita oração, meus irmãos. É disso que nós precisamos. O que tem retardado, sabe o que é? É a nossa falta de oração. Porque, olha só o que diz. Vamos abrir aí rapidinho. Lucas, no capítulo 11. Capítulo 11, verso 9. Só para a gente ver. O que tem retardado todas as vezes em nossas vidas. Amém? E eu vos digo, quem que estava falando aqui? Cristo. E eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, se abrirá. Olha só o que o texto continua dizendo. Se um filho pedir pão a qualquer um de vós, que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo que lhe pedirem. Quanto mais. Mas nós não estamos pedindo. E quando pedimos, faremos que nem Tiago 4,3. Sabe como é que é? Pedimos mal. E aí não tem como recebermos. Nós oramos como se Deus fosse um empregado. Sabe? Nós adulamos homens, corremos atrás de homens, mas o principal do qual nós devemos adular, nos prostrar, que é Cristo, nós não nos prostramos. Isso é que nos falta. Nos prostrar verdadeiramente, nos humilhar. Senhor, por favor, essa é a tua promessa. Clamar, chorar aos pés de Cristo. Chorar verdadeiramente porque ele está ansiando, porque isso foi uma promessa dele. E vocês acham que ele não está ansiando para cumprir essa promessa? Vocês acham que de fato Cristo ele está amando ver a gente sofrer? Viver nesse mundo de miséria, vocês acham que de fato ele está... Não. Ele quer vir nos buscar, mas como que ele vem nos buscar? Se a gente ainda não refletiu o seu caráter. Porque o que ele não disse? Quando a igreja refletir o caráter dele, o que ele fará? Ele virá. Mas para que eu reflita o caráter de Cristo, eu preciso de quê? Do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que é o colírio. É o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Sem o Espírito Santo eu vou continuar na mesma coisa. Sem o Espírito Santo eu vou continuar com o meu espírito farisaico. Senhor, eu dou dízimo,
Eu oro de manhã e de tarde. Eu não sou igual esse irmão aí, olha. Que ele só ora de manhã e de tarde, ora de manhã, de tarde, de noite, ainda levando 12 horas da madrugada para orar. Não fala com meu irmão ainda. Que hora que eu tô orando? Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, meus irmãos. A causa principal da minha pobreza espiritual e da esterilidade, né, é devido a uma negligência injustificável de oração. É um descuido. É injustificável. Nós temos tempo para tudo. Para fazer os nossos trabalhos diários, para ficar na televisão, para ficar no computador. Passamos horas e horas no celular. Temos tempo para tudo. Mas para oração, nós não temos tempo. Quantas horas nós passamos no celular? Quantas horas nós passamos na televisão? Quantas horas nós passamos no computador? Quantas horas nós dedicamos aos nossos trabalhos? Passamos horas e horas e esquecemos de Deus, temos esquecido de Deus a cada dia, meu Senhor. A cada dia. Pior, a cada momento. Como é que queremos refletir o cara de Cristo? Os homens que eu vou falar, Enoque era nosso exemplo? Não era. Mas Enoque andava com Deus. Mas por que fala que ele andava com Deus? Porque ele se comunicava. Era hoje e amanhã não? Constantemente. Só que nós entramos pela manhã, fazemos os nossos devocionais, fazemos as nossas orações e falamos para Cristo. Porque a nossa atitude demonstra isso. Fica aqui em casa. Meio-dia, na hora que eu chegar, eu converso contigo. Aí vamos para o nosso trabalho, vamos para a nossa rotina, não paramos para orar, porque é corrida, eu tenho que terminar isso, tenho que fazer isso. E Cristo ficou em casa. Não o que eu falei, mas as minhas ações comprovam isso. Aí eu chego meio-dia, converso com ele. Aí eu digo, olha, agora eu vou almoçar e depois eu vou dormir, mas tu fica aí. 5 horas, 5 e meia, 6 horas na hora que eu chegar, nós conversamos de novo. Misericórdia. E não há desculpa, meus irmãos. Porque nós podemos orar andando. Nós podemos orar durante o nosso trabalho. Nem todas as vezes a gente vai conseguir nos colocar de joelho. Mas oremos em pensamento. Em que a nossa mente está focada? Por que não temos focado em Cristo? Não temos orado em nossa mente? Suplicar a Deus para que Deus nos dirija pelas suas veredas de justiça, de fato. E o primeiro texto disse, vigiar e orar para que não... Todos os dias temos entrado em tentação porque não temos orado. E temos caído. Não é só entrar em tentação, porque só a tentação ela não é pecado, mas cair, porque é isso que ele nos diz, vigiar e orar, para que não cair em tentação. E ele falou isso para quem? Para os discípulos. E eles fizeram isso? Não. E o que aconteceu? Caíram. E hoje ele fala isso para mim. E eu não tenho ouvido a voz de Deus. E o que tem acontecido comigo? Tenho caído. E cada vez que eu tenho caído, eu tenho ido para onde? Para longe de Deus. Porque o pecado ele nos afasta, ele nos separa de Deus. Misericórdia, não temos desculpa, meu Senhor. Senhor, mas eu não pude me ajoelhar, meu irmão. Vai andando e vai conversando. Vai andando e vai conversando. Vai trabalhando e vai conversando. Amém. Temos que entender que nós estamos na presença de Deus, dos santos anjos, meu irmão. Paulo declara que há uma nuvem de testemunhas que nos cercam. E vocês acham que ele não está escrevendo? Se hoje fosse aberto o relato, quantas orações que o nosso anjo escrevente, teria relatado? Orações fervorosas. Orações que de fato moveram o braço de Deus e que Deus abriu as suas, não portas, mas comportas para derramar suas bênçãos sobre nós. É descuido, não temos desculpa, é injustificável. Senhor, eu não tenho tempo. Como? Se Ele tem nos dado todo o tempo. O que é mais importante do que estar com Cristo? O que é mais importante do que estar no trono e na presença do nosso Pai? Posso escrever, ler, conversar, ouvir com prontidão.
Mas orar é mais espiritual e íntimo do que qualquer dessas coisas. E é do mais espiritual dos deveres que o meu coração carnal está pronto a... Eu passo horas e horas dentro do meu quarto estudando eu sozinho. Eu passo horas e horas estudando com minha esposa, com meu filho. Horas e horas. Vários livros, Espírito de Profecia, vários e vários livros. Eu consigo passar horas e horas. Mas eu não consigo passar meia hora de joelho. Eu não consigo passar de fato um momento de intimidade ali com Deus. Eu não consigo abrir de fato o meu coração. Porque o meu coração ele tem ansiado simplesmente por conhecimento vão, porque o conhecimento sem Cristo, ele adianta de alguma coisa? Estamos sendo laodiceanos, a história se repete. Eclesiastes 1:9, não há nada de novo debaixo do sol. Meus irmãos, oremos para que de fato isso não venha acontecer com nós. De estarmos julgando, estarmos salvos, estarmos perdidos. Perdidos. Grande conflito. Lá deixa claro que nos últimos dias serão levantados homens de fé e de oração. Não serão capacitados por estudos, por faculdades, mas pelo Espírito de Deus. Mas como que eu vou receber e ser capacitado pelo Espírito de Deus se eu não oro? Lembra os apóstolos? Foram no Sinédrio. Quem que tinha estudo? Mas quem que tinha o Espírito Santo de Deus? Vocês lembram, né? Que eles entraram lá e todo mundo lá no Sinédrio ficou caladinho. Porque é poder, meus irmãos, dos altos. E é isso que nós necessitamos, o poder de Deus em nossas vidas. E necessitamos urgentemente. Infelizmente a gente não tem sido cego. Infelizmente Coríntios 4:4 tem se cumprido em nossas vidas. O Deus desse século tem cegado o entendimento. E quem tem visto? Somos nós. Só que a gente acha que é o mundo lá fora. Mas é para nós que estou arrogando tanto entendimento, que estou arrogando tanto sabedoria. O essencial, eu não tenho visto, o inimigo tem me cegado, eu tenho deixado para trás. Infelizmente. Pode passar, irmão. A oração é eficiente e poderosa. Tem sido a arma mais poderosa dos soldados, mais poderosa de Deus. Oração eficiente e poderosa tem sido as armas dos soldados mais poderosas. Agora eu pergunto para vocês. Um soldado fraco que vai para a guerra, ele vai fazer o quê? Não tem outro meio, meus irmãos. Ele vai ser derrotado, ele vai morrer. E como é que nós vamos para a guerra fraco? E as palavras, como é que nós vamos para a guerra sem oração? Porque foi isso que Deus nos ensinou. O próprio Cristo nos ensinou. Orar sem cessar, permanecer em oração. Um soldado fraco, meu irmão, não serve para nada além de morrer e prejudicar o grupo. E prejudicar o exército. Porque sem oração não há consagração. Sem oração não há consagração. Podemos ler todos os livros do Espírito de Profecia, podemos ler todos os livros mais extraordinários que houver. Mas se não orarmos, de nada nos adianta. Porque por meio da oração, receberemos o Santo Espírito e assim seremos capacitados e purificados. Continua dizendo. Olha só. Disse de Elias que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva. E a terra produziu seu fruto. E a terra produziu seu fruto. Só que nós, meus irmãos, estamos focados em nossos pecados, infelizmente. Nós não temos que focar em nossos pecados, nós temos que estar focados na promessa de Cristo, que Ele nos fez. Porque Salmo 66, verso 18, ele diz, se eu considerar a iniquidade do meu coração, o Senhor não ouvirá. Sabe o que é que nos diz no Caminho a Cristo, no capítulo 3? Que é isso que o inimigo quer. Nós não orar, nós peca e ficar com vergonha de se chegar ao trono da graça. Mas qual é a promessa de Hebreus capítulo 4? Achegai-vos confiadamente, meus irmãos. Confiadamente, sem medo. Porque aquele que está lá intercedendo por nós, ele nos conhece, em tudo ele foi tentado. E o que é que ele nos diz?
Em Apocalipse, filho, levanta. Olha onde foi que tu caiu. Levanta e continua. Só que infelizmente nós temos negligenciado a oração. Temos caído e temos nos retraído, a cada dia mais nos afastado de Deus. Com vergonha. Isso não é uma vergonha divina, não. Isso é uma vergonha que provém do trono de Satanás. Porque a vergonha que de fato é divina é aquela que nos aproxima de Deus. Senhor, eu quero isso aqui melhorar em minha vida. Eu me envergonho de não fazer isso, então faça a tua obra em mim. É isso que nós precisamos para nós, meus irmãos. E aí ele continua dizendo, se eu considerar a minha iniquidade, né, no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu e Ele atendeu a minha oração. Amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Ele não afastou a minha oração, nem a sua misericórdia de mim. Vocês acham, meus irmãos, que Ele afastou a nossa oração e tirou a sua misericórdia dele de nós? Claro que não. E por que estamos tão assim presos de nos achegar a Deus? É correto nos sentir miserável. É a necessidade, porque é isso que nós somos. Mas não é correto pensar que por sermos miseráveis que seremos rejeitados diante de Deus. Isso não. E ele diz o seguinte, olha só. Esta declaração inclui todos os profetas e pregadores que moveram sua geração para Deus e mostra o instrumento pelo qual eles operaram o quê? Suas maravilhas. A oração é um instrumento que todos, profetas e pregadores, eles usaram e moveram uma geração. Era por meio da oração que eles tinham poder. Tanto é que Cristo ele nos ensina a orar. Na pregação ele diz ide. Agora na oração ele diz orar e diz assim. Lembra que os discípulos não pediram para que eles ensinassem a ser pregado? Mas eles pediram para que fosse ensinado a orar. A orar. A orar. Não foi isso que eles disseram? Ensina-nos a orar, Senhor. É isso que nós precisamos. Só que infelizmente nossos olhos têm sido desviados para outra coisa. Senhor, ensina-me a ler. Senhor, ensina-me isso. Não, isso também é necessário. Mas buscamos poder do alto, porque também sem oração, sem o Santo Espírito, como é que a nossa mente vai clarear? Para que a gente leia e compreenda verdadeiramente, não deturpe aquilo que está escrito. Porque quem pode fazer a gente entender essa palavra aqui, meus irmãos, é o Santo Espírito de Deus. Aí Deus pergunta de novo, como é que eu vou entender ela se eu não tenho? E aí eu vou ler, Deus está me falando claramente, mas o meu espírito arrogante e satânico encontra ao contrário e deturpa. E não só deturpa para si mesmo, não só muda, mas leva o erro a outras pessoas. Isso é muito perigoso. Vou passar aí, irmão. A intimidade com Deus não se faz às pressas. Viu o que eu falei agora? A intimidade com Deus não se faz às pressas. Não é assim. Não é apressado. Não. É calma. Temos calma. Não é pressa, não é corrida. Ó, aqui é corrida. Ah, hoje eu tenho que fazer isso. Meus irmãos, se Cristo não estiver com nós, a gente não pode nem levantar da cama. E por que tanta pressa? Nós temos que nos demorar na presença do Rei. É isso que é nos dito, só que nós queremos sair da presença do Rei. Por quê? Porque não temos deleite. Essa que é a grande verdade. Quando alguém, vou usar um exemplo aqui prático. Quando alguém vai nos visitar, que a gente tem muita chegada, e aí vai, a gente pensa assim, rapaz, esse irmão não vai logo embora, esse vizinho não vai logo embora. Mas quando é um amigo, a gente fica ali horas e horas e nem vê a hora passar. E quando o amigo chega em casa, a gente dá liga e passa mais de 2 horas conversando, né ou não é? É assim. E por que com Cristo nós temos que dar 20 minutos, 30 minutos?
Misericórdia. Chegamos nos pés da nossa cama. Ah, Senhor, hoje foi um dia cansativo. Obrigado pelo dia, pela noite, pelo comer que eu comi. Eu vou descansar. Em nome de Jesus, amém. A guerra que nós estamos tendo, meus irmãos, a gente não tem ideia. Realmente, de fato, a gente não tem ideia, porque se a gente tivesse ideia, a gente estava de joelho. Estava vivendo uma vida de joelho, prostrado aos pés de Cristo. Porque é dele que provém poder, e que para isso tem que ter intimidade. Outra coisa, Cristo, ele disse que é o nosso amigo. Certo? Certo. Agora a pergunta é, eu sou amigo de Deus? Porque para eu ser amigo de alguém, eu preciso conversar. E amigo, o que acontece? Conhece a intimidade, não conhece? Aquele amigo lá particular. Rapaz, irmão Beto, aconteceu isso aqui na minha casa, tal. Ninguém sabe, só o irmão Beto. Porque irmão Beto é meu amigo. Porque eu converso com ele. Mas como é que Cristo é meu amigo se eu não abro meu coração íntimo para ele? Se todos os meus segredos eu não revelo diante dele, como que eu posso dizer que eu sou amigo de Cristo? Cristo é até meu amigo. Ele é até meu amigo, ele faz de tudo por mim. Mas eu não faço de tudo por Cristo. Não tenho feito, é o básico que ele tem nos pedido. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Estamos numa briga. Romanos capítulo 8. Isso aí. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Capítulo 8. A partir do verso 7 ali. A carne, ela é contra o espírito. Exato. Mas o que o verso 1 diz? Que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o espírito. Agora eu pergunto, Jesus, que andava segundo o espírito, ele tinha intimidade com o Pai? Ele orava muito ou orava pouco? A pergunta que Deus faz para mim, eu tenho vivido e tenho recebido a condenação hoje? Ou eu estou livre da condenação? Eu tenho orado hoje? Ou eu estou tranquilo de acordo com as obras da carne? Mas eu falo, não, irmão, eu estou no espírito. Eu estou indo para a igreja todos os sábados, todos os domingos, todas as quartas, segundas, todos os dias. Misericórdia. E eu volto a dizer, novamente, isso é um espírito farisaico, isso é um espírito satânico, que é o espírito laodiceano. Porque Deus, ele não declara em Romanos no capítulo 12, no verso 2. Não vos conformei, mas transformai-vos pela renovação, meus irmãos. Transformai-vos. Nós estamos muito acomodados. Nós somos de fato servos de Cristo, meu irmão. Temos que ter intimidade com Deus com calma. Calma, meus irmãos, calma. Ele não diz que ele que dirige os nossos passos pelas suas veredas de justiça, mas ele só dirige se eu permitir. Se eu permitir. Ele não concede seus dons. Pronto. Observe mesmo o que ele vai dizer isso aqui. Ele não concede os seus dons àqueles que vêm e vão rapidamente. Por título. Nem baixou, já levantou. Demorar-se sozinho com Deus é o segredo para alguém conhecê-lo e ter influência junto a ele. Demorar-se com ele. Nós queremos os dons de Deus, só que nós vemos apressado. Nós queremos o Espírito Santo, mas dizemos assim, Senhor, eu quero o Espírito Santo, derrama sobre mim, porque tu fez a tua promessa. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim. Agora eu vou receber. E aí eu saí para a rua, sou envergonhado. Por quê? Não tem. Eu achei que eu orei, mas eu não orei. Eu simplesmente joguei palavras vãs. Eu lembro de uma pessoa, contou um relato, e lembro desse relato aqui agora. O relato da pessoa dizia o seguinte, assim, na mente da pessoa, ela fazia jejum, ela até comentava com as pessoas, e aquela coisa e tal, mas depois Cristo mostrou para ela que de fato ela não fazia nada disso. Nada disso. E olha, é uma vergonha para nós se nós não podemos dizer como Elias, como Enoque, como Moisés. Temos que ser além de Jacó.
e nós não ter nem chegado perto disso. É uma vergonha. Nós temos que nos envergonhar disso. Como é que nós, no tempo que nós estamos, na luz que nós temos hoje, estamos tão longe de Enoque, estamos tão longe de Jacó, estamos tão longe de Moisés e de todos os outros nossos antepassados. Como, meus irmãos? Como? E o segredo para receber as bênçãos dos dons é orar. Aí oramos para a igreja tem orado, a não ser quando se junta a multidão, mas orado fervorosamente. A igreja tem suplicado? Infelizmente não. E por isso a gente vê tanta fraqueza espiritual. A gente vê tantos irmãos caindo, a gente vê tantos irmãos sendo envergonhados porque não tem o poder do céu. Sem o poder do céu, vamos continuar sendo envergonhados. Porque o que foi que Deus, o próprio Cristo nos prometeu? Nós ficamos maravilhados quando aquele menino dorme e cai ali, e Paulo vai lá pelo poder de Cristo, ressuscita ele e fala, rapaz, mas Deus fala para mim, é 10 vezes mais. E eu não estou tendo nenhuma. Misericórdia. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia é 10 vezes mais. Aquilo ali, perto do que Deus tem prometido para nós. A serva do Senhor, a profetisa do Senhor, ela disse que não é uma porta, mas é com porta. O que Deus tem para nós é armazém. Mas esse armazém continua fechado, porque a chave quem tem é nós. E nós não abrimos. A chave é oração e nós não temos orado. Nós não temos orado. O tempo que nós estamos já era para estarmos de fato recebendo a chuva, mas infelizmente até temporã tem caído e é assim, ó, aquele sereninho fraco. Aquele sereninho fraco, misericórdia. Ele cede a persistência de uma fé que o conhece, cede as suas mais ricas dádivas àqueles que declaram seu desejo e sua apreciação por elas, pela constância e sinceridade de sua importunação. Adiante, Roberto. Vejam bem esse texto. Cristo. Vocês estão vendo aqui? Cristo, que nisso e em outras coisas é o nosso exemplo, empregou muitas noites, quanto pela metade? Inteiras em oração. Isso era o que ele fazia de vez em quando? Ó, era o seu costume. Qual foi a última vez que entregamos uma noite inteira em oração, em súplica, em choro diante de Deus? Qual foi a última vez que nós oramos? Isso tem sido de fato o nosso costume? Porque é o caráter de quem que nós temos que refletir. E qual é o nosso modelo? Quem que é? Mas como, meus irmãos? Eu tenho negado a fé. De fato, o que Deus disse lá em Isaías 29:13 e em Marcos 7:7-9 tem se cumprido. Este povo, Israel, fala de mim de boca, mas o coração está longe de mim. Porque eu sou o modelo dele. Ele disse que eu sou o modelo dele, mas ele não faz nada do que eu faço. Nada. Ele é um mentiroso, e mentiroso vai entrar no céu? Ele é um hipócrita, e hipócrita ele vai entrar no céu? E Deus está dizendo isso para mim. Israel é um hipócrita, Israel é um mentiroso. E eu vou entrar no céu sendo assim? Sendo que Cristo é meu modelo, eu não estou fazendo nem a metade. Não vou, meus irmãos. Não vou. Se queremos entrar no céu, temos que viver, não dizer, mas viver de fato o modelo de Cristo. E nós sempre vamos voltar no ponto. Para que eu viva o modelo de Cristo, eu tenho que ter o quê? O caráter de Cristo. Para que eu tenha um caráter de Cristo, tem que ter o quê? O Espírito Santo. Sem esse não vai. Lembra Pedro? Lembra João? Lembra os homens lá atrás? Eles foram chamados de quê? Filho? Filho do trovão. Filho do maligno. Filho do Satanás.
Mas depois que receberam o Espírito, foram descritos como, principalmente João, apóstolo de quê? Rapaz, vê aí? É disso que nós precisamos. Uma transformação por completo. Pedro, todo mundo ele queria matar, sacudir. Mas quando ele recebe o Santo Espírito, agora ele pode dizer para aquele homem, ali na entrada daquele templo, aquilo que eu tenho, eu te dou. Só que infelizmente nós queremos dar para as pessoas aquilo que nós não temos. Saímos para pregar o amor de Cristo sem que nós não temos o amor de Cristo. E nunca que as pessoas vão se arrepender e se converter. Porque nós não temos, nós temos vida em hipocrisia, pelo contrário. Sabe o que a Bíblia diz de nós? Que quando nós levamos a palavra e alguém se converte, aquele que se converteu se tornou merecedores 2 vezes mais do inferno do que antes. Porque ao invés de servirmos de cheiro de vida para a vida para aquela pessoa, temos servido cheiro de morte para a morte. Meus irmãos, misericórdia. Ele tinha lugar habitual para orar. Longo tempo gasto em oração constituiu a vida e o caráter de Cristo. Longo tempo gasto. Sabe? Eu vou falar uma situação que aconteceu comigo. Assim, comigo no sentido de que eu estava ali presente, estava fazendo um trabalho. E eu conheci uma irmã, inclusive eu guardei o nome dela. O nome dela é Tereza. Em determinado lugar, eu conheci essa irmã, irmã Tereza. Irmã que eu falo no sentido de sermos tudo criatura de Cristo. Só que essa irmã não sabe ler, não tem uma Bíblia em casa, ou seja, ela não tem um conhecimento de fato quem é Cristo, quem é Deus. Sabe o que foi que ela me disse? Irmão, todos os dias eu oro. 3 horas da madrugada. Eu oro 5 horas da madrugada. E à tarde eu tô de joelho. E às 6 eu tô de joelho. Meus irmãos, se uma mulher daquela, que julgamos que ela não conhece a Cristo, ela faz isso, por que temos feito tão pouco? Por que muitos de nós não temos nem nos achegado aos pés dessa mulher? Sabe? Aquilo ali, Deus, ele mostrou, filho, olha aí. Vocês acham que quem mais que tem recebido o Espírito de Deus? Eu, com toda a minha arrogância? Com todo o meu suposto conhecimento? Ou aquela simples mulher humilde? Quem mais? Se Cristo viesse hoje, quem que estaria salvo? Eu ou ela? Temos feito tão pouco, meus irmãos. Temos feito tão pouco. Salmos, no capítulo 50, no verso 5. Cristo dirá aos anjos: ajuntai os meus santos que fizeram comigo aliança por meio de sacrifício. Ajuntai os meus santos que fizeram aliança comigo por meio de sacrifício. Temos sacrificado de fato, meu irmão. Sacrifício é aquilo que nos dói. Lucas 14:33, aquele que não renunciar a tudo. Só que infelizmente nós não queremos renunciar aos nossos prazeres. É tão bom a nossa cama, é tão bom ficar ali quentinho. Não, eu vou acordar só mais tarde, os nossos prazeres não temos negado. Como é que estamos dizendo que seremos perseguidos e teremos como um travesseiro uma pedra? Como é que eu vou ter essa pedra de travesseiro se agora eu não tenho nem a coragem de levantar na minha cama na tranquilidade? Se agora eu não estou tendo isso? Como que eu acho que eu vou passar por tudo isso lá na frente, que é momento de perseguição, é momento de aflição? Como? Se agora no momento de tranquilidade eu não estou fazendo. Porque para que eu faça algo eu preciso primeiro o quê? Aprender. E eu preciso aprender de quem? De Cristo. Cristo era o nosso modelo.
E eu vi aquela irmã ali, meus irmãos. Eu falei, Senhor, vou dizer. E tinha outra pessoa com ela lá, eu não recordo bem. Filha dela, pronto. E a filha dela também, ela tinha problema, né, de não ouvir e não falava. Então, nem isso. Não consegui deixar alguma coisa lá. Mas eu já sei que Deus tem feito a obra naquela família, naquela mãe, naquela irmãzinha. Mesmo sem ela conhecer a Bíblia, mesmo sem ela conhecer a Cristo. Nesse sentido, né, de leitura. Porque ela conhece a Cristo muito mais do que eu, que sei ler. Muito mais do que eu, que sei ler, que sei escrever, que falo, que vou para lá, que vem para cá. Meus irmãos, misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Paulo orava dia e noite. Daniel orava 3 vezes por dia, deixando de lado muitas coisas importantes. Quem era Daniel? Daniel estava sintonizado aonde? E nós não queremos deixar os nossos afazeres que são tão pequenos. Deixou bem claro o texto. Ele deixava de lado muitas coisas importantes. E Daniel, aquele rei, não precisava dele urgentemente. Porque se não tivesse a mão dele, estava bagunçado o negócio. Mas vocês acham que ele se importava com isso? Deixa claro, ele deixava muitas coisas importantes. E coisas tão pequeninas que nós podemos resolver depois, nós não queremos deixar. Sabe o que nós falamos? Senhor, é rapidinho. Na hora que eu voltar, eu oro. Aí eu volto, o que acontece? Ah, não, ainda tem que fazer mais isso. E vou só empurrando. E quando não é, eu já me esqueci. Fico por ali sem fazer nada. Que não recebo aquilo que Cristo tem para mim. Ai, Senhor. Paulo, ele orava de dia e noite. Daniel orava 3 vezes por dia, deixando de lado muitas coisas importantes. A oração de Davi, pela manhã, ao meio-dia e à noite, indubitavelmente. Passa para frente. Em muitas ocasiões, prolongava-se muito. Agora vamos ver alguns nomes aqui. Charles Sims. Devoltava a Deus horas, das 4 às 8 da manhã. Observa. Ele devoltava a Deus às horas de 4 às 8 da manhã. O Wesley gastava 2 horas diariamente em oração. Qual foi a última vez que passamos 2 horas em oração? Porque o Wesley viveu muito tempo atrás. E a cada dia que passa, a cada geração que passa, a responsabilidade é maior porque a luz é maior. E Wesley não teve a mesma luz que nós. E ele devotava quantas horas? 2 horas diariamente. Isso assim, só falando de pontapé inicial. Não é que ele orava aquele horário e não orava mais. Mas do horário inicial, para começar todas as coisas, começar o seu dia. Não era de oração e estudo. Era 2 horas em oração. Ele começava às 4 da manhã. Uma pessoa que conhecia bem dele escreveu: ele julgava que a oração era o trabalho mais importante que ele havia. E vi sair do lugar de recolhimento com uma serenidade no rosto que brilhava. Qual foi a última vez que nós saímos do nosso recinto secreto e alguém olhou para nós e disse: meu irmão, parece que tu tá brilhando. Parece que teu rosto brilha. E sabe o que fala de Noé? Que o rosto dele brilhava, o povo viu o rosto dele brilhar de santa consagração. Por que os nossos olhos não estão brilhando? Porque não temos nos consagrado. Meus palavras, porque não temos orado. Enquanto não houver oração, não vai haver poder. E enquanto não houver poder, estaremos perdidos. Porque a oração traz o poder que nós não temos. E esse poder ele só provém de Cristo. E se nós nos explicar, o que foi que a gente leu?
Pedi e dá-se-vos-á. O que o próprio Cristo prometeu em João 14, 13 e 14. Tudo quanto que pedi em meu nome. E depois ele diz, tudo que pedi em meu nome para que o nome do Pai seja glorificado. É certo que vocês já receberam. Agora eu pergunto, nós receber o Espírito Santo de Deus, levar o verdadeiro evangelho, levar o evangelho eterno para salvar as pessoas, isso o nome de Deus é glorificado ou não? E essa promessa foi ele disse que se nós pedimos para que o nome dele fosse glorificado, ele nos concederia. Mas infelizmente, eu volto a dizer, porque Cristo diz, nós não temos pedido, e quando pedimos, pedimos mal. Pedimos não para ser usado, mas para usar. Senhor, eu não quero ser usado, mas eu é que quero usar. Eu é que quero determinar. E para um coração cheio de orgulho de tudo quanto que não presta, ele vai ser conseguido? Não. Tem que ser feito uma limpa. Tem que ser feito um exame. Sem isso é impossível. Vamos lá. John Flatter impregnou as paredes do seu quarto com o hábito de suas orações. Algumas vezes passava a noite inteira em oração. Sempre, frequentemente e com grande intensidade. Sempre, constantemente e com grande intensidade. Outro problema. Nós entramos em uma semana de oração e no terceiro dia estamos pegando fogo, temos sentido a presença de Deus. Quarto dia, quinto dia. Quando chega no sétimo dia, a gente já começa, na segunda semana, nós já começamos a desfalecer. Quando na verdade era para que a gente fosse mais fervoroso e mais constante. E ser levado assim por impulso, de impulso a impulso, é muito bom. E depois eu falo, Senhor, mês que vem eu vou fazer de novo. E o Senhor não quer ouvir de nós que mês que vem a gente vai fazer de novo. Mas Ele quer ouvir de nós, Senhor, me dê força para permanecer, para que a cada dia seja constante. Olha só. Sempre e frequentemente com grande necessidade. Toda a sua vida foi uma vida de joelho. Toda a sua vida foi uma vida de oração. Não queria levantar-me da cadeira, disse ele, sem levar o meu coração a Deus. Sua saudação a um amigo era: o Senhor está orando? Sempre quando ele encontrava um amigo, ele perguntava: ei, irmão Beto, você que está orando? Você que está intercedendo? Você está mesmo firmado com o Cristo? É. A vida desse homem era isso. Tanto mostra que a preocupação dele era se os amigos, seus irmãos, tinham uma intimidade com Deus. Porque a gente sempre não quer dar o melhor para as pessoas que a gente gosta. Sempre quando a gente tem algo bom, e gente, às vezes alguma coisa que a gente conseguiu bom, e quer recomendar para um amigo, o que a gente fala? Rapaz, olha, tal livro, rapaz, tal Bíblia é bom demais, isso. Consegue. E esse irmão, na hora que ele chegava, ele perguntava: tu tá orando? Tá orando mesmo? Essa que tem que ser a nossa preocupação. Eu tenho falado isso. Antes de eu ser amigo de Beto, eu preciso ser amigo de Deus. Porque se eu não for amigo de Deus, como é que eu vou ser amigo de Beto? É impossível. Só que nós queremos ser amigo, eu quero ser amigo de Beto, eu quero ser amigo de Beto. Mas Deus, tá tudo bem. Tá tudo aqui. Olha só essa frase de Lutero. Olhem bem. Se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, passa, irmão, o diabo terá a vitória durante todo o dia. E tenho tanto trabalho que não posso realizar sem gastar 3 horas diariamente em oração. Seu lema era: aquele que orou bem, estudou bem. E como eu disse, nós, meus irmãos, passamos 3, 4 horas ali no gabinete, nossas bibliotecas maravilhosas, puxando livros e puxando Bíblia. Nós passamos 3 horas estudando e damos menos de 1 minuto antes do estudo. E queremos um amplo entendimento. Misericórdia. Nós precisamos passar mais tempo de joelho do que trancado.
estudando e depois arrogando conhecimento. É isso que nós precisamos orar. Vocês viram a frase? Se eu não orar pelo menos 2 horas por dia, o diabo terá vitória durante quando? De manhã até meio-dia? O dia inteiro. O dia inteiro. Se eu não orar 2 horas por dia, o diabo terá vitória o dia inteiro. Mas ele diz, esse trabalho, eu tenho tanto trabalho que não posso realizar em menos de quê? 3 horas. Você fala assim, o que eu vou conversar com Deus 3 horas? Quem disse que é você conversando com Deus? Quem disse isso para você? Eu nunca vou conseguir passar 3 horas. Porque o que eu tenho para conversar com Deus? Meus irmãos. Eu sou inimigo de Deus. Mas Cristo vivendo em mim? Não. Então não é eu que vou conversar com Deus. É Cristo em mim que vai ter comunhão com o Pai. É que vai ter intimidade com o Pai. E eu não vou me preocupar com hora, com tempo, com nada. Vou me preocupar em estar cada vez ligado ao quê? À videira. Porque eu quero dar fruto sem estar ligado na videira. Para que eu esteja ligado na videira, eu preciso estar grudado, ter intimidade. E como eu disse, o que nos faz ter intimidade é uma conversa. É abrir o coração. Eu não disse? Gálatas 2:20, a vida que agora vivo, vivo pela fé. E não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim? Ora, se Cristo vive em mim e ele orava muitas noites e ele orava muitas horas, por que eu tenho orado tão pouco? E tá aqui esses homens, meus irmãos. Tá aqui esses homens. Livingstone ficava tanto a sós com Deus que parecia que ele estava em meditação perpétua. Será que esse irmão em mau estado, ele não sai daí, desse quarto? Ele não se move? Porque, meus irmãos, o poder ele vem de Deus. Não é de nós mesmos. Não é de nós mesmos. Quando Cristo está habitando em mim, eu não estou preocupado se eu vou fazer comida, se eu tenho alguma coisa para fazer, ou até mesmo se o meu joelho está doendo. Eu não estou preocupado porque a minha mente não está aqui no meu joelho. Está no céu. Está no céu. E olha, eles diziam isso desse bispo, desse arcebispo. Parecia que ele estava em perpétua meditação. Um homem que de fato vivia em oração. Se nós morrêssemos hoje, seríamos conhecidos como homens de oração? Ah, rapaz, olha, o Nisael morreu. Ah, era aquele irmãozinho lá daquele igreja? Ah, era. Uhum. Era. Ah, o irmão Nisael morreu. Rapaz, aquele homem era um homem de oração. Olha a diferença. Por que nós seremos lembrados? Pelas obras que Cristo fez em nós? Pelas nossas próprias obras. A oração e o louvor era seu trabalho e seu prazer. Você quer falar? Ok, pode falar, irmão lá vai falar. O irmão, né? Acho que o deve conhecer ele. O nome dele é o nome do homem, Sadraque. O nome do homem Sadraque. Bem velhinho, mas um homem bem conhecido. Porque ele orava, ele fazia só pela manhã 200 orações. Ele tinha um potinho, nesse potinho ele jogava a oferinha que ele tinha, aí ele fazia 200 orações pela manhã. Quando alguém chegava para conversar com ele bem velhinho já falava, se chegasse com manga não comprida, Curta. ele olhava e sorria. Por quê? Aí ele compartilha algumas experiências dele. Deus levou muitas vezes ele visão ao céu.
Ele compartilhou inúmeras vezes. A gente olhava para ele, chegou 20 vídeos no rosto dele. Brilhava em santa consagração. Ele se largou, ele teve um divórcio com a esposa muito cedo. E desde então, ele não casou mais. Ele foi, esse é outro testemunho, ele foi para uma casa alugada e chegou lá, ele comprou um pé de manga, estava morto o pé. E ele chegou e disse, ele orou por esse pé de manga, começou a orar para ele, orar. O pé de manga revitou. Amém. Isso é Então, poder. hoje ele já está ao pó, hoje ele está esperando a volta de Cristo, ele já está ao pó. Mas aqui em Uganda, acho que a maioria das pessoas, até os não adventistas, conhecem. Ótimo. Ótimo. Que hora que é aí? Não. Diz a hora aí pra mim, por favor. 10h13? 10h03? Ah, tá. Não, a gente vai fechar aqui rapidinho. Pra gente dar uma pausa rapidinho. Aproveitar pra orar. Aproveitar pra orar. Ficava tanto com Deus, a ponto de dizer que a sua alma estava enamorada. Enamorada por Deus, de Deus. Viu aí? Queria ficar perto todo o tempo, todo o tempo. Não queria se largar. Ele ficava assim, ó, bobo. Para simplificar para nós. E tinha esse outro bispo aqui, Ausburg, disse: propus-me a levantar às 4 horas da madrugada, tanto quanto possível, e gastar 2 horas em oração e meditação. Samuel Rutherford, cuja fragrância de piedade a gente se faz sentir, levantava-se às 3 da manhã para se encontrar com Deus em oração. Poder, meus irmãos. Poder. Nós queremos poder, nos coloquemos de joelho. Porque a vitória não vem na vida do homem, ele de pé. A vitória ele só vem na vida do homem. Quando eu falo do homem, eu falo de todos. Quando ele se drobar diante de Deus e reconhecer que é um Senhor supremo que governa todas as coisas. Que governa todas as coisas. É isso que nós devemos ter a mentalidade. Que busquemos a Cristo fervorosamente. A gente vai parar um pouquinho para orar. Para conversar com Deus. Para abrir o nosso coração a Ele. Que sejamos sinceros com Deus. E aí fique à vontade. Se você quiser orar em particular, minha esposa, ore aí rapidinho. Eu preciso contar um segredo para Deus que eu não quero que você saiba. Minha esposa, meu amigo, eu não vou poder orar contigo agora. Meu irmão, eu não vou orar contigo. Eu quero ficar um pouquinho sozinho diante de Deus. Eu quero contar um segredo para o meu amigo. E lógico que em nome de Jesus será entendido. Que devemos abrir o nosso coração a Deus. Vamos fazer uma oração para a gente parar a primeira parte e depois nós voltamos. Tá bom? Vamos nos colocar de joelho. Em nome de Jesus.